Hoje a gente vai mergulhar nos arquivos aqui sobre um momento, olha, único e fascinante na história do nosso futebol. A democracia corintiana. A gente está falando do Corinthians começo dos anos 80, né? Plena ditadura militar ainda. Exatamente. E o material que a gente tem aqui tem um trabalho acadêmico super detalhado da Unicamp, tem coisa da história do clube mesmo e até da Gaviões da Fiel, a torcida organizada. Tudo isso mostra, assim, um movimento que misturou esporte de um jeito muito forte, uma gestão bem inovadora para a época e, claro, um posicionamento político muito, muito claro. Que é tentar desvendar como isso surgiu, quem foram as figuras principais, como é que funcionava isso no dia a dia e o que ficou, né? Qual o legado. Vamos dar uma olhada nisso. Para a gente começar, acho que não dá para entender a democracia corintiana sem olhar para o Brasil do início dos 80. O país vivia sob regime militar fazia quase 20 anos já. Quase 2 décadas. Isso. Mas já tinha um clamor, né, por eleições diretas crescendo, o movimento das diretas já. E o Corinthians, bom, desde que foi fundado lá em 1910 por operários, sempre teve essa fama, essa marca de ser o time do povo, como as fontes mostram. Esse pano de fundo é crucial, né? Porque em 81 assume uma diretoria nova, chega o Valdemar Pires para a presidência e o ponto-chave, talvez, o sociólogo Adilson Monteiro Alves para a diretoria de futebol. Eles vinham assim para desafiar a gestão anterior do Vicente Mateus, que era vista como bem mais centralizadora, até meio oligárquica, sabe? Pouca transparência, poder concentrado. E aí que entram em cena uns caras tipo Sócrates, o doutor, né? Médico formado, super politizado, um gênio em campo. O Vladimir, lateral de muita consciência social. E o Casagrande, que era jovem ainda, mas rebelde. O Adilson propôs uma coisa que, para o futebol da época, era muito radical. Radical mesmo. Um diálogo aberto, participação dos jogadores nas decisões importantes do futebol. A ideia era quebrar com aquele paternalismo que era super comum. Exato. E o estudo da Unicamp deixa bem claro que isso não era só papo, não. Na prática, quase tudo ia para o voto direto. E com peso igual para todo mundo, jogador, comissão técnica, funcionário. Valia para decidir horário de treino, como seria a viagem, contratação e até a famosa concentração. A concentração. Sempre foi um tema. Super polêmico, né? Que os jogadores, tipo Sócrates, viam como algo que infantilizava. Ele batia na tecla que o jogador era artista. Essa filosofia toda ia contra a hierarquia meio autoritária do futebol, que era um espelho da sociedade da época, né? E não ficou só na teoria, eles levaram isso pro campo, literalmente. Usaram as camisas com mensagens tipo dia 15, vote em 82, apoiando as eleições para governador, as primeiras diretas desde o golpe. Um ato de coragem. E aquela faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Puxa, que imagem forte! Fortíssima. E o engajamento na campanha das diretas já foi total. O Sócrates, num comício enorme, chegou a prometer que saía do Brasil se a emenda das diretas para presidente não passasse, a emenda Dante de Oliveira. E não passou. Infelizmente não passou no Congresso, né? Em abril de 84. E ele cumpriu, foi para Fiorentina, na Itália. E tem também, como as fontes sobre a Gaviões mostram, uma ligação com a torcida organizada, que já nasceu lá em 69, como oposição à diretoria da época, cobrando. Interessante essa conexão. Mas me diz uma coisa, dentro das 4 linhas, essa democracia toda deu resultado? Funcionou? Olha, no começo funcionou sim, e muito bem. O time foi bicampeão paulista em 82 e 83, jogava um futebol bonito, envolvente, que chamavam de futebol arte. Essas vitórias, claro, deram uma força, uma legitimidade enorme para o movimento. Mas, imagino que você já pense, nem tudo era um mar de rosas, né? Com certeza não devia ser, sempre tem atrito, né? Com certeza. As fontes mostram que tinha tensões internas, contradições. Por exemplo, a chegada do goleiro Emerson Leão, em 83. Foi um ponto de conflito grande. O Leão, ele tinha um perfil diferente, né? Exato. Considerado mais conservador, individualista, não se encaixava muito naquele espírito coletivo. E a chegada dele, dizem os relatos, não passou por aquela votação ampla. Foi uma decisão mais da diretoria, de algumas lideranças ali. O que já mostrava, talvez,
alguns limites do modelo na prática. Isso me faz pensar naquela história do Zé Maria, o lateral que virou técnico interino por eleição do grupo, depois que o Mário Teavalini saiu. Situações assim devem ter gerado um debate interno sobre até onde ia a autogestão, não? Sem dúvida. Discutia-se muito até que ponto esse modelo era viável, sustentável, no ambiente super competitivo do futebol profissional. A pressão por resultado era gigante. E a imprensa mais conservadora, claro, caía matando, chamando de bagunça, de anarquia. Imagino a pressão. A própria saída do Leão no começo de 84 foi conturbada, decidida pelas lideranças sem uma consulta geral. Isso levantou questões. Como lidar com quem discorda dentro de um movimento que se diz democrático? E com a saída de uma figura tão central como Sócrates em 84 e essas tensões todas, o que levou ao fim tão rápido desse experimento? A saída do Sócrates foi um baque muito forte, né? Ele era o grande símbolo, o articulador. Sem ele, as disputas internas aumentaram. E o ponto final mesmo veio em 85. A chapa da situação, que tinha o Adilson Monteiro Alves como candidato a presidente, perdeu a eleição no clube para o Roberto Páscoa. E a nova diretoria? Agiu rápido para desmontar tudo, acabou com a estrutura participativa, voltou para um modelo de gestão tradicional, centralizado. Teve até jogador dizendo na época que as cabeças começaram a rolar. Foi o fim. Então, resumindo aqui a análise desses arquivos, a democracia corintiana foi muito mais que só um time campeão. Foi um experimento social, político, muito ousado de autogestão, de participação, e isso no futebol, que é um ambiente bem conservador e debaixo de um regime autoritário. Usaram o esporte como uma ferramenta de conscientização muito potente. E deixou um legado, acho inegável, sobre o potencial que o esporte tem como espaço para expressão, para mudança social, e sobre a importância do atleta se enxergar e agir como um cidadão ativo politicamente. Mostrou ali na prática que futebol e política, sim, estão ligados. É algo que, na verdade, tem a ver com a própria origem popular, operária do Corinthians. Fica então a reflexão para quem acompanha a gente. Será que hoje, no futebol atual, tão globalizado, com tanto dinheiro envolvido e muitas vezes tão polarizado, seria possível imaginar algo como a democracia corintiana? Que lições ou paralelos a gente pode tirar para os debates atuais sobre o ativismo dos atletas, sobre a governança no esporte? É algo para a gente continuar pensando.